Olá, está começando mais um TVT. No programa de hoje vamos falar como o tráfico de drogas influencia uma sociedade. Vamos debater de que forma o poder do crime organizado espalha o medo e paralisa a população. Discutiremos também como o cidadão convive com esse estado paralelo e qual a consequência disso no dia a dia de uma cidade. A equipe do TVT foi às ruas saber qual a opinião do público a respeito do assunto. Eu acredito que o poder do tráfico exerce uma influência muito grande na nossa sociedade. Por exemplo, em Ribeirão Preto, esses dias atrás, teve a morte de um traficante, né? E as pessoas ficaram apavoradas por conta de ataques do PCC e tudo mais. Isso já está enraizado na nossa sociedade e em todas as classes sociais, né? Enquanto não houver políticas socioeducativas para educar as novas gerações que estão chegando, a gente vai ter esse mal ainda por muito e muito tempo. Eu acho que o crime como um todo, as drogas em si, estão na sociedade geral, tanto na faculdade, quanto nas ruas, nos bairros, em qualquer lugar, isso vai estar. A não ser que o governo, as pessoas criem consciência, tem que melhorar, tem que refazer a ideia de todo mundo. Eu acho que é isso. Para discutir sobre esse sério problema que vivemos hoje, convidamos o advogado criminal Diego Alvim. Seja bem-vindo, Diego. Obrigado. Olá, Diego. Obrigada. Diego, você pode nos explicar o que leva uma pessoa a entrar no tráfico de drogas? Boa noite a todos. Temos diante desse tema duas vertentes a respeito dessa primeira pergunta. O que leva uma pessoa a entrar no tráfico de drogas hoje, no meu entender, são duas situações. A primeira, a questão financeira que o tráfico pode oferecer a um jovem, a uma pessoa de baixa renda. E a segunda questão é justamente a omissão do Estado em combater o crime de tráfico de drogas, né? Se nós a termos recentemente, na história, nós podemos dizer o seguinte: a maioria dos jovens hoje que se dedicam à vida criminosa, olha só, eu não estou dizendo daquele jovem que cometeu um delito e respondeu por aquele delito especificamente. Eu estou dizendo daquela pessoa que faz da vida dela uma vida criminosa, com reiteradas práticas criminosas. Essa pessoa, o que leva ela a pertencer ao tráfico de drogas e também a outros crimes, é a ausência de políticas socioeducativas que lá atrás não direcionou essa pessoa para uma outra forma de vida, e também a questão do Estado em não punir ou não coibir essa situação, no que tange o poder legislativo legislar situações fracas, eu acredito. Eu penso que hoje nós estamos falando do crime de tráfico de drogas, uma pena de 5 a 15 anos, onde na sua aplicação pelo Poder Judiciário, ela pode ser abaixada a um nível menor que 5 anos, né? Então isso, no meu entender, leva a práticas reiteradas, sim, do crime de tráfico de drogas. Como que a sociedade vira refém desse estado paralelo que o crime organizado impõe na sociedade? A própria sociedade, no meu entender, causa esse mal. Eu vou explicar o porquê. Veja só. Exemplificando, quando ocorre um crime em bairros, em áreas pobres de uma cidade, e que a polícia se desloca até o local no sentido de investigar, no sentido de apurar o autor do crime, a própria população ela fica contra a polícia. Então, a atitude da população em não participar desta investigação, ela faz com que a sua missão seja uma porta aberta para a ação dos traficantes. Tá? Então, eu entendo que a ajuda da sociedade para a polícia apurar a autoria do crime do tráfico de drogas ou outros crimes é de fundamental importância para que ela mesma, a sociedade, tenha uma paz que hoje nós sabemos que não tem com relação aos traficantes que manipulam
as situações que manipulam os jovens dentro das sociedades, dentro das comunidades carentes especificamente. Digo sociedade carente porque, como eu disse agora há pouco, a maioria das pessoas que hoje estão presas, que se encontram dentro do sistema carcerário, vem de baixa renda. São pessoas que frequentaram escolas sucateadas, pessoas que não têm uma instrução familiar, uma orientação familiar e que se vendem ao mercado do crime por um preço baixo, que pode ser alto lá na frente. Diego, você poderia comentar para a gente um pouco sobre os tribunais do crime? Sim. Vejam só, no decorrer da minha vida profissional, eu criei uma frase que eu faço questão de compartilhar. Onde o Estado não está, o poder paralelo toma conta. Eu vou explicar. O que é o Tribunal do Crime? Recentemente, nós tivemos um caso aqui em Ribeirão Preto que ainda não foi levado aos tribunais. Está em fase de chegar aos tribunais, mas ainda não foi a julgamento. O Tribunal do Crime Organizado, ele nada mais é do que o reflexo dessa omissão da sociedade. O Tribunal do Crime hoje, eles julgam, de acordo com as leis deles, pessoas que cometeram crimes que, na visão deles, criminosos, não poderá passar impune. Então, prevendo que a polícia não tem estrutura para investigar, para apurar e chegar ao autor deste crime, como para o crime é mais fácil chegar à autoria por estar dentro da comunidade, eles tomam a frente do Estado, pegam aquele autor ou suposto autor do crime, fazem uma reunião física ou às vezes via telefone, compartilhando com outros elementos criminosos que estão dentro do sistema carcerário. Ali eles ouvem a versão do acusado, testemunham se tiverem e chegam ao veredito. Eles reproduzem, de certa forma, tudo aquilo que acontece nos nossos tribunais legalizados e organizados. É muito comum vermos notícias através da mídia, televisão, internet, hoje redes sociais, descoberta de cemitérios clandestinos, né? Descobertas de tribunal do crime que ia ocorrer o julgamento e a polícia conseguiu cessar esse julgamento. Então eu creio que esses tribunais do crime, eles agem perante a omissão do Estado. Digo Estado como um todo. Você citou esse caso, teve um caso uma vez de um menino, que foi aquele menino boliviano que morreu, quando ele começou a chorar muito, e aí os assaltantes chegaram a matar o menino porque ele estava chorando muito. Aí eu acho que os próprios integrantes de uma facção criminosa entraram em contato com a polícia, falaram assim que era para deixar com eles, que eles iam resolver isso, e chegaram, acho que, a executar os caras, mataram eles, né? É importante esse comentário para nós termos a seguinte noção. Olha, o cara, hoje, eu digo cara, a pessoa, o indivíduo que vive do crime organizado, o que ele não quer é problema com a polícia. Ele visa dinheiro. Hoje, os criminosos estão mais modernos do que os criminosos antigos. Eu digo isso por conta da minha vida profissional, que eu me dou 99% das minhas atuações, ela está ligada aos crimes de tráfico de drogas. Então veja, os próprios traficantes ou as pessoas que fazem da vida o crime, elas não querem problema com a polícia. Então, como forma de deixar a polícia longe daquilo que pode gerar um problema, eles optam por resolver o problema entre eles, né? E aí nós entramos naquela máxima: o Estado não faz, o crime faz. Agora, analisar se essa conduta desses tribunais é uma conduta aceitável ou não,
é uma opinião muito pessoal. Agora, sem sombra de dúvidas, ela é totalmente ilícita. Ela afronta a sociedade como um todo. Ela afronta os poderes que deveriam estar julgando essas pessoas, no caso, o judiciário. Eles afrontam a polícia, tá? Então, é o que eu penso a esse respeito. Sobre isso que você falou, uma vez eu vi uma escuta telefônica que a polícia pegou o Marcola, o chefe do PCC, falando que quem comandava no estado eram eles, que quem determinava, que ele ajudou a diminuir o crime no estado de São Paulo. Uma vez ele chegou a falar isso. Não sei se... Eu acho complicado nós julgarmos. Eu costumo dizer o seguinte, olha, eu particularmente, eu não gosto de julgar ninguém. Eu vou explicar o porquê. Nós aqui não sabemos o que está se passando dentro de uma comunidade nesse exato momento. Só quem vive ou quem viveu sabe o que se passa. Os poderes estatais indiscutivelmente mal preparados. Eu vou explicar. A polícia militar, que hoje é o primeiro ponto de socorro do cidadão, ela é despreparada. A polícia não quer arcar com salários melhores, com profissionais mais treinados. Por quê? Porque isso geraria para o Estado uma onerosidade financeira muito grande. Então, para nós, profissionais, é difícil julgarmos, falar assim, olha, se o Marcola, como você disse, tem razão no que ele falou ou não, eu não consigo me manifestar. Não é nem ter razão, tipo, ele se expressou falando isso, falando com outro presidiário, falou que ele... Independentemente. É uma fala dele. Mas nesse caso ele quis dizer o seguinte, que a partir do PCC, todas as mortes têm registro. Antigamente ninguém sabia quem matava, quem morria e por quê. Atualmente precisa se dar... Eu acho que o que ele mais ou menos quis dizer é que, da permissão do PCC. Eles que comandam a segurança, eles que dão a segurança para todo mundo. Independentemente de ser ou não verdade, nós não podemos deixar sair do campo da legalidade, tá? Se foi bom, se é bom ou se não será mais, isso para nós, cidadãos, é uma afronta. Por quê? Porque nós temos na legalidade, quando eu digo legalidade, eu digo instituições criadas pelo Estado para poder fazer esse tipo de investigação e de juízo, né? Então não é porque o Estado não faz que nós podemos dizer que o PCC fez, está correto e aplaudir. Não, vejam só. O Estado não fez, devemos cobrar políticas de segurança. Cobrar o Estado, cobrar os governantes, as instituições, tá? E não julgar se o dado que ele trouxe está correto ou não. E até onde nossas leis conseguem coibir desses crimes? Eu entro na questão novamente do legislativo. Eu vou dizer o seguinte. Primeiro, quem faz lei não é juiz, não é promotor, não é advogado. Quem faz lei são políticos. E políticos, num passado recente que se torna presente, nós temos vários tipos de pessoas. Entre os 513 deputados que representam o povo brasileiro na Câmara dos Deputados, nós temos palhaço, nós temos jogador de futebol, nós temos pessoas... Não estou dizendo que são despreparados. Eu estou dizendo o seguinte, que criar uma lei para que os outros julguem é muito difícil, porque quem julga é técnico, sabe o que está fazendo. Quem faz as leis deveriam também saber o que está fazendo. Muitas leis, elas se perdem ao longo do tempo até por questão de inaplicabilidade. Se perdem no sentido de não serem utilizadas. Então, até que ponto
O crime, hoje, tem medo dessas leis. Nós temos uma polícia despreparada, como eu disse, um Estado falido, que é uma verdade. Nós temos o Poder Judiciário atolado de trabalho, o que também é uma verdade. E o crime a ser investigado, eles mesmos sabem, eles, eu digo criminosos, que cada 100 inquéritos policiais, homicídios, nós chegamos a mais ou menos uma apuração de 3 ou 4, esse é o índice, se eu não me engano, do estado do Rio de Janeiro. Então, a impunidade faz com que essas leis não chegando nos criminosos, a atitude deles passa a ser, não mais ser de omissão, e sim de ação. Diego, nós sabemos também que depois de presos, alguns chefes do tráfico mantêm sucessores em seus negócios. Na sua opinião, como a gente pode combater esse ciclo vicioso? Vejam só, a estrutura hoje do tráfico de drogas, ela é uma estrutura como de uma empresa comum. O que muda é que aqui, na empresa legal, lícita, o objeto que está sendo discutido é um objeto lícito, a compra e venda de uma mercadoria. Do outro lado, dentro da estrutura do tráfico de drogas, o que está sendo vendido, comercializado dentro dessa empresa, o objeto é ilícito. Então, como aqui existem sucessores, aqui também existem sucessores. Agora, o que nós podemos fazer para coibir essas sucessões, né? Além de ter leis mais rígidas que tratem do assunto, nós temos que ter políticas socioeducativas. Porque se você não ensinar, se você não tiver condição de educar um filho dentro de uma realidade prática de um cidadão do bem, nós não vamos conseguir jamais com que esses sucessores percam a vontade de suceder essas pessoas que vão presas. Vejam só, hoje, um cidadão, um trabalhador brasileiro, ele pega 3 ônibus, 2 metrôs, roda 2, 3 horas a mais para ir e voltar do seu trabalho para ganhar um salário de R$ 1.500. Né? Olha o quanto é cansativo. Do lado de cá, nós temos na mídia, a mídia já divulgou isso por várias vezes, que um soldado do tráfico, que é aquele cara que fica ali protegendo a lojinha, a boca, a biqueira, ele ganha em média R$400 por semana para trabalhar de 4 a 6 horas. O que é mais atrativo para um jovem de 16 anos, de 18 anos ou de 40 anos? Né? Então, se nós não prepararmos educacionalmente um jovem hoje, mesmo que de classe pobre, nós não vamos conseguir cessar essa sucessão. Diego, mais uma vez, obrigado pela presença, por aceitar o convite. Obrigado, Eu que agradeço. O TVT fica por aqui. Até na próxima semana.